Quando a espaçonave Tianhe 4 pousou na cratera Von Karman, em 3 de janeiro de 2019, a China se tornou o primeiro e único país a pousar no outro lado da Lua, o lado que está sempre afastado da Terra. Agora a China está enviando outra missão para o outro lado, e desta vez pretende entregar as primeiras amostras do lado oculto da Lua para a Terra. É novo por aqui? Então, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao Tianhe 6, lançada na sexta-feira. A missão 6 deverá passar 53 dias explorando o Polo Sul e a Bacia Aitken para estudar sua geologia e topografia e coletar amostras de diferentes partes da cratera. Acredita-se que o Polo Sul e a Bacia de Aitken sejam as maiores e mais antigas crateras da Lua, cobrindo quase um quarto da superfície lunar e medindo aproximadamente 2.500 quilômetros, 1.550 milhas, de diâmetro. A cratera de impacto tem mais de 8 quilômetros de profundidade. Os cientistas esperam que o envio de amostras de volta à Terra ajude a responder questões de longa data sobre o fascinante lado oculto, que não foi tão profundamente explorado como o lado próximo, e a confirmar as origens da Lua. O lado oculto da Lua é muito diferente do lado próximo, disse o vice-chefe de Planejamento Nacional do diretor da Administração Espacial da China, Li Xunlai. A extremidade é basicamente a antiga crosta lunar e as terras altas, por isso há muitas questões científicas. Em uma audiência sobre o orçamento da NASA em 17 de abril, o congressista David Trone perguntou ao diretor da NASA, Bill Nelson, por que a China enviaria uma missão para o lado de trás da Lua. Eles têm um módulo de pouso no outro lado da Lua. A Lua, que é sempre o lado escuro, respondeu Nelson. Não vamos para lá. O outro lado da Lua é às vezes referido como lado escuro da Lua, principalmente em referência ao álbum de mesmo nome do Pink Floyd de 1973. Mas, de acordo com especialistas, esta frase é um tanto inadequada por uma série de razões. Embora o lado oculto da Lua possa parecer escuro da nossa perspectiva, ela experimenta dias e noites lunares exatamente como o lado próximo e recebe bastante iluminação. Segundo a NASA, um dia lunar dura pouco mais de 29 dias, enquanto uma noite lunar dura cerca de 2 semanas. A direção da Terra é sempre a mesma, porque a Lua leva o mesmo tempo para girar em torno da Terra e em torno de seu eixo, cerca de 27 dias. Além disso, o outro lado da Lua era mais difícil de estudar, levando ao apelido de lado negro e criando uma sensação de mistério. As pessoas sempre querem saber o que há do outro lado da montanha e a parte que você não pode ver, então é uma espécie de incentivo psicológico, disse Renu Malhotra, professora e professora pesquisadora Louise Folsar Marshall, mestre em ciências planetárias, na Universidade do Arizona em Tucson. É claro que enviamos naves espaciais que orbitam a Lua e temos imagens, por isso, de certa forma, é menos misterioso do que antes. Várias naves espaciais, incluindo a Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA, que orbita e fotografa continuamente a superfície da Lua, ajudaram a iluminá-la. O rover lunar Yutu 2, lançado pela Tianhe 4 em 2019, também examinou depósitos soltos de rocha em pó e poeira no fundo da cratera Von Karman, localizada na maior bacia Aitken, no Polo Sul. Mas devolver amostras à Terra permitiria métodos mais novos e mais sensíveis para analisar rochas e poeira lunares, o que poderia revelar como a Lua se formou e por que o seu lado oculto é tão diferente do seu lado próximo. Apesar de anos de dados orbitais e amostras coletadas durante as 6 missões Apollo, os cientistas ainda estão tentando responder questões importantes sobre a Lua. O lado da Lua que vemos, o lado próximo, disse Noah Petro, do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA e Artemis, cientista do projeto terceiro. O objetivo da missão é levar pessoas à Lua pela primeira vez desde 1972. Ao longo da história da humanidade, as pessoas puderam olhar para a mesma superfície, do mesmo lado. Mas em 1959, a União Soviética enviou uma sonda para sobrevoar o outro lado da Lua e tirou as primeiras fotos dela pela humanidade. Vimos este hemisfério completamente diferente. Ele não estava coberto por grandes fluxos de lava vulcânica, com crateras e uma crosta mais espessa. Ele apenas conta uma história diferente da de seu vizinho, disse Peter. O retorno de amostras por missões robóticas e o pouso de humanos no Polo Sul,
perto da transição entre as duas regiões da Lua, pelo programa Artemis, ajudarão a contar a história mais completa da história da Lua. Embora os cientistas entendam por que um lado da Lua está sempre voltado para a Terra, eles não sabem por que esse lado específico está constantemente voltado para o nosso planeta. Mas pode ter algo a ver com a simetria da Lua, disse Malhotra. Há uma simetria entre o lado que está contra nós e o outro lado, disse ele. O que exatamente causou essas assimetrias? O que exatamente são essas assimetrias? Nós pouco entendemos isso. Essa é uma grande questão científica. Dados orbitais também mostraram que o lado mais próximo tem uma crosta mais fina e mais depósitos vulcânicos, mas a resposta para o porquê escapou aos cientistas, disse Brett Denevy, geólogo planetário da Universidade Aplicada Johns Hopkins. Possui uma composição geoquímica diferente e elementos estranhos que geram calor extra. Existem muitos modelos para explicar por que o lado próximo é diferente do lado distante, mas ainda não temos dados, disse Denevy. Portanto, ir para o outro lado, colher amostras e fazer diferentes tipos de medições geofísicas é muito importante para desvendar este antigo mistério. Chang'e 6 é apenas uma missão indo para o outro lado da Lua, já que a NASA planeja enviar missões robóticas para lá também. Denevy ajudou a desenvolver o conceito de missão para um rover lunar chamado Endurance, que fará uma longa viagem através do Polo Sul e da Bacia Aitken para coletar dados e amostras antes de entregá-los aos locais de pouso de Artemis perto do Polo Sul da Lua. Os astronautas podem então examinar as amostras e decidir quais devolver à Terra. Uma das questões mais fundamentais que os cientistas tentaram responder é a formação da Lua. A teoria predominante é que algo impactou a Terra no início da sua história, e um pedaço gigante que voou do nosso planeta formou a Lua. Os cientistas também querem saber como se formou a crosta original da Lua. Os vulcões criaram manchas escuras na Lua, enquanto as partes mais claras da superfície representam a antiga crosta lunar. Acreditamos que em algum momento a Lua estava completamente derretida e era um oceano de magma. A certa altura, à medida que se solidificou, os minerais flutuaram para o topo do oceano e é uma paisagem mais clara que vemos hoje, disse Denevy. Ir para o outro lado da paisagem intocada é apenas um dos objetivos. Ao mesmo tempo, estudar as crateras de impacto espalhadas pela superfície da Lua conta a história de como as coisas se moviam nos primeiros dias do Sistema Solar, que foi um ponto crítico quando a Terra começou a se formar. Agradeço a todos que permaneceram até aqui, e não se esqueçam de deixar o like no vídeo e inscrever-se em nosso canal.